A paz do Senhor para todos. Vou deixar aqui uma meditação, Filipenses 3, 13 e versículo 14. O apóstolo Paulo diz o seguinte: Não que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para a plena e soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa carta aos Filipenses, Paulo escreveu provavelmente preso em Roma. E Paulo já havia inaugurado essa igreja na sua segunda viagem missionária. E nesse período, essa igreja estava vivendo o perigo de algumas ameaças internas de ensinamentos líderes judaizantes que introduziam ensinamentos mostrando que Cristo não era o suficiente. Paulo no começo ele fala assim: eu não vos canso de vos falar a mesma coisa, porque é segurança para vós, né? Havia uma insistência no que Paulo ensinava para que houvesse segurança no coração daqueles cristãos que estavam vivendo essas possíveis ameaças que era nociva para a fé cristã. Ou seja, eles já haviam aceitado a Cristo, se convertido, entendido o plano de salvação, mas os judaizantes colocavam alguns ritos, né, de leis a mais, como se houvesse necessidade. E a Bíblia deixa clara, porque o fim da lei é Cristo, a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, a fé em Cristo, a salvação, como está em Efésios 2, é por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então a fé é uma dádiva de Deus, é um presente, e é por meio da fé. Então a justificação da nossa salvação é por meio da nossa fé na pessoa de Cristo. Nós não precisamos estarmos debaixo de ritos, né, ou leis impostas, como leis cerimoniais, para complementar o plano de salvação. A salvação é por meio da fé na pessoa de Cristo. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta, ele tinha o objetivo de agradecer, porque a igreja aos Filipenses sempre foi uma igreja generosa, que cooperava nas viagens missionárias de Paulo, e também no propósito de defendê-los. Por isso que ele dizia: não vos canso de vos falar a mesma coisa. Muito bem. Paulo, no versículo 13, ele fala assim: não que eu haja alcançado. Você vai ver alguns versículos anteriores que Paulo ele fala do seu currículo, que ele poderia até se gloriar. Ele diz assim que ainda mais ele, que era judeu, circuncidado ao oitavo dia, da tribo de Benjamim, na lei ele foi irrepreensível, perseguiu até mesmo a igreja do Senhor, mas enfim, tudo aquilo que ele era como fariseu, ou seja, um grande conhecedor da lei do Antigo Testamento, ele falou assim: eu considero isso como refúgio, né? E ele fala até como esterco para que pudesse alcançar a Cristo, mostrando que tudo aquilo que ele foi no passado, que era um currículo judaico, que ele não desfaz daquilo que era importante, mas mostrando que aquilo não o conduzia para a salvação. Por isso, no versículo, ele diz: não que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, né? Prossigo para o alvo. Nós vemos aí prosseguir é um verbo de ação. Ele estava em sequência mostrando aos filipenses que a salvação é pela fé, mas é uma participação nossa de prosseguir, de permanecer, de procurarmos dia a dia entendermos que a salvação é mediante a graça, por meio da nossa fé, mas precisa ser conjugado a uma atitude de santificação diária, como está lá em Romano, em Hebreus, aliás, que fala que aqueles que não são instruídos no Senhor, eles não são filhos, são como bastardos, ou seja, não há como você ter o Senhor como pai se você não recebe as instruções do Senhor. Então, a salvação é pela fé, mas tem uma participação diária de santificação. Então ele fala: prossigo para o alvo. E no versículo 14 ele fala: para alcançar o prêmio em Deus, em Cristo Jesus. Esse prêmio é nada mais do que uma plenitude em Cristo.
E o que é uma plenitude em Cristo? Entendermos que Jesus, ele é suficientemente tudo o que nós precisamos, principalmente quando se fala de salvação. Então, estar em Cristo é estar em plenitude. E o que é estar em plenitude em Cristo? É quando você, por exemplo, recebe uma notícia ruim, né, de uma enfermidade, e essa enfermidade ela está causando um problema sério, de repente o médico falou assim, olha, o seu tempo de vida é pouco. Mas quando você tem a plenitude em Cristo, você sem dúvida vai ser impactado por aquela notícia. Mas há uma plenitude, ou seja, você sabe que você está seguro em Cristo. Você recebe uma notícia familiar, uma perda, uma baixa, vive um momento de luto, desemprego, mas há uma plenitude, ou seja, a plena certeza de aliança que você tem em Cristo, porque você agora é amigo de Deus, né? E você não é mais inimigo da cruz. Você está reconciliado em Deus por meio de Cristo. Então, estar em plenitude em Cristo é você vivenciar diariamente os problemas diários, as notícias que não são favoráveis, mas nada disso abala a sua comunhão e o seu relacionamento com Deus. Então, quando ele dizia assim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Então, esse prêmio é viver uma plenitude em Cristo. Ou seja, ele entendia que se a igreja ela caminhasse para viver essa plenitude em Cristo, nada mais à sua volta, nem mesmo a circunstância, iria quebrar o relacionamento de comunhão e de fidelidade a Deus. Ou seja, uma segurança, o prêmio é a plenitude, é viver em Cristo, entender que Jesus é a nossa máxima, Jesus é o nosso tudo, Ele é tudo que nós precisamos, né? Então, que você possa ficar com essa palavra, buscando cada dia alcançar este alvo, ou seja, estabelecer uma vida no qual nada venha separar você de Cristo. Por isso que em outra ocasião Paulo falou assim, porque estou certo, ou seja, uma convicção, que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma outra coisa, nem principado, nem potestade, nenhuma outra coisa poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando você tem esse prêmio e você alcança esse prêmio, você busca esse prêmio, você está com seu GPS espiritual ligado em Deus, entendendo que este prêmio é a plenitude de Cristo na sua vida, nada mais à sua volta vai interferir. Por isso que Paulo falou assim, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que você possa buscar esse prêmio, que você possa estar em Cristo e guardar a sua fé nele, para que você não se abale. Como diz o Salmo 125, os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Deus abençoe a todos, fiquem firmes e busque este prêmio que é a plenitude em Cristo. Deus abençoe.